Olá, senhores. Prosseguindo com a nossa disciplina, hoje falaremos sobre os princípios do direito do trabalho. E o que são princípios? Quais são os seus princípios? Samerli, eu tenho como princípio ser honesto. Por isso, eu costumo fazer as coisas de maneira correta, sem prejudicar as pessoas. Não roubo, não furto, não engano. Sim, o princípio da honestidade é uma qualidade que todos nós devemos, ou pelo menos deveríamos, carregar, não é? Pois bem, assim como as fontes, para nós, aqui nessa aula, precisamos interpretar os princípios numa ótica jurídica. Princípios do direito, no caso, princípios do direito do trabalho. Vamos à lousa. Princípios, senhores, do ponto de vista jurídico, são elementos de sustentação do ordenamento jurídico. São conceitos abertos, abstratos, que não se submetem à lógica do tudo ou nada. Os princípios possuem três funções, quais sejam: a função informativa, que serve de inspiração para o legislador e que irá fundamentar as normas jurídicas, é, na verdade, um referencial para o legislador quando da criação da norma. Temos a função interpretativa, que é um critério que orienta os intérpretes e aplicadores da lei. E, por fim, a função normativa, situação em que o princípio atua de forma supletiva, nos casos de lacunas ou omissões legais. Atualmente, sobretudo com o advento do pós-modernismo, fala-se muito em força normativa dos princípios, ou seja, os princípios passam a ter aplicabilidade normativa, passam a ter força de lei. É muito comum, ao assistirmos os principais telejornais do nosso país, escutar que a Lei X foi declarada inconstitucional, porque viola, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Vejam, portanto, que um princípio cuja principal característica é a abstração pode ser invocado para declarar a invalidade de uma regra positivada. Antes de começarmos a falar dos princípios propriamente ditos, é importante tecermos algumas de suas características. E para isso, é necessário diferenciarmos princípios de regras. Lousa. Observem, em primeiro lugar, que norma é gênero, que possui duas espécies, os princípios e as regras. Isto é, norma engloba princípios e regras. Ambos, de acordo com a teoria pós-modernista, possuem aplicabilidade. Até aqui ok. Mas, se princípios e regras são espécies do gênero norma, qual a diferença entre princípios e regras? Continue acompanhando na lousa. Os princípios, meus caros, são genéricos, estabelecem programas de ação para o legislador e para o intérprete. Ele é flexível, permite aplicação indeterminada. Querem ver um exemplo no direito do trabalho? Princípio da primazia da realidade. Esse princípio diz que o que importa é o que efetivamente ocorreu. O que vale são os fatos reais. E por isso, muitas das vezes, um documento que não corresponde à realidade pode ser desconsiderado. Exemplo mais específico. O empregador que obriga o empregado a assinar a folha de ponto até às 18 horas, sendo que o trabalho, na verdade, estendia-se até às 19. O empregador faz isso com o intuito de não pagar horas extras. E vejam que ele tem um documento nesse sentido. Nada impede, porém, que o trabalhador, à luz do princípio da primazia da realidade, venha solicitar horas extras e comprove que o conteúdo do documento não foi o que efetivamente ocorreu. O princípio, portanto, é genérico. Já as regras, por sua vez, são formuladas para serem aplicadas a uma situação especificada, impõe, permite ou proíbe algo. As regras se submetem à lógica do tudo ou nada, ou seja, ou é aplicada ou não é. Exemplo: atualmente, a limitação da duração do trabalho ordinário é de 44 horas por semana. Essa regra precisa ser obedecida. Quem não obedece fica sujeito ao pagamento de horas extras.
Essas, portanto, são as principais diferenças entre regras e princípios. Prosseguindo, passemos à análise dos principais princípios do direito do trabalho. E como existem pequenas divergências quanto aos princípios e suas classificações, trabalharemos aqui com as lições do professor Sérgio Pinto Martins. O primeiro e talvez mais importante princípio que precisamos falar é o princípio da proteção, lousa. O princípio da proteção, princípio específico do direito do trabalho, é corolário de uma forte intervenção estatal nas relações trabalhistas, sobretudo nas relações de emprego. Esse princípio, de acordo com Sérgio Pinto Martins, subdivide-se em 3 subprincípios. O do indúbio pro operário, o da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador e o da aplicação da condição mais benéfica ao trabalhador. Voltem comigo na câmera, vamos explicar. Observem, meus caros, que atualmente igualdade não significa tratar todos exatamente da mesma maneira. Prestem atenção, igualdade atualmente não significa tratar todos da mesma maneira. Isso por quê, Samerli? Isso acontece porque nem todas as pessoas são iguais. Nem todos tiveram as mesmas oportunidades. Em razão disso, o termo igualdade, hoje, precisa ser concebido na sua perspectiva material, que significa, tomem nota, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade. Essa é a ideia de igualdade na sua perspectiva material. Vocês devem estar se perguntando, Samerli, se estamos falando do princípio da proteção, o que tem a ver falar de igualdade? Senhores, a relação trabalhista é uma relação totalmente desigual, principalmente em virtude dos altos índices de desemprego no nosso país. Quem detém o poder econômico, a superioridade econômica é o empregador. Por isso, buscando reequilibrar essa relação, buscando alcançar a verdadeira igualdade, concedeu-se ao empregado, o trabalhador, uma superioridade jurídica. Noutros termos, as normas do direito do trabalho são protetivas, buscam proteger o empregado em face à superioridade jurídica do empregador. Ok? Senhores, a relação trabalhista é uma relação totalmente desigual, principalmente em virtude dos altos índices de desemprego no nosso país. Quem detém o poder econômico, a superioridade econômica, é o empregador. Por isso, buscando reequilibrar essa relação, buscando alcançar a verdadeira igualdade, concedeu-se ao empregado, o trabalhador, uma superioridade jurídica. Noutros termos, as normas do direito do trabalho são protetivas, buscam proteger o empregado em face da superioridade econômica do empregador. Ok? Esse princípio da proteção, como eu disse, subdivide-se em 3 princípios. São eles: princípio do indúbio pro operário. Quem aqui já não ouviu falar do indúbio pro réu? Indúbio pro réu, expressão muito conhecida, mesmo por leigos, mas que se aplica no direito penal, no direito criminal. Indúbio pro réu significa o seguinte: na dúvida, se a pessoa cometeu ou não o crime, decide-se a favor do réu. É melhor ter um criminoso solto do que ter um inocente preso. Essa é a ideia. No direito do trabalho, nós temos o indúbio pro operário, que diz que, na dúvida, deve-se aplicar o preceito mais favorável ao empregado. Ou seja, para o professor Agostinho Zequim, havendo dúvida sobre o conteúdo da norma, deve-se dar uma interpretação que seja mais favorável ao empregado. Próximo subprincípio do princípio da proteção. Princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Esse princípio pressupõe a existência de mais de uma norma jurídica aplicada ao caso concreto.
em regra, será aplicada a norma mais benéfica ao trabalhador. E último subprincípio do princípio da proteção, princípio da condição mais benéfica. Nesse caso, a interpretação da cláusula contratual deve ser a mais favorável ao trabalhador. Em outras palavras, se há duas condições, uma antiga e uma atual, deve ser observada a mais benéfica. Condições mais vantajosas devem prevalecer. Isso é o que reza esse subprincípio. Exemplo, eu, Sumerli, trabalho numa empresa desde 2012. Na época, o regulamento da empresa dizia que o adicional de hora extra era de 100%. Em 2017, 5 anos após, o regulamento da empresa é alterado para dizer que o adicional de hora extra será de 50% e não mais 100%. Nesse caso, aplica-se a mim a condição mais benéfica, ou seja, eu continuo tendo direito ao adicional de 100%. Mas, muito cuidado, a nova regra, no caso, a diminuição do adicional de hora extra, poderá valer para os empregados contratados depois da alteração. Então, como a alteração ocorreu em 2017, os empregados contratados após essa data de alteração do regulamento se sujeitarão ao adicional de 50%. Eu, como já estava contratado desde antes e com regra mais benéfica, tenho direito ao adicional de 100%. E aí, os senhores podem estar se perguntando, mas Sumerli, é isso mesmo? Empregados de uma mesma empresa tendo tratamentos diferenciados? Pode isso? Meus queridos, as nossas aulas são cuidadosamente preparadas com base na mais atualizada doutrina. Utilizamos, além do conhecimento construído nos últimos 10 anos de trabalho na área, pelo menos 4 doutrinas de referência. Porém, para que os senhores fiquem mais tranquilos e de fato confiem no conteúdo das nossas aulas, vejam o que diz o item 1 da súmula 51 do Tribunal Superior do Trabalho, lousa. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Vejam, portanto, senhores, que o princípio do trabalhador não é um pai, mas uma verdadeira mãe ao trabalhador, ao empregado. E, na minha humilde opinião, é assim que deveria ser. Porém, contudo, entretanto, nem tudo são flores na vida do trabalhador. O fato é que, em 13 de julho de 2017, o senhor Michel Temer, então presidente da República, sancionou a tão conhecida reforma trabalhista, consubstanciada pela Lei 13.467. E, com a reforma, o princípio da proteção tem sido mitigado. Novas regras foram criadas que atingem o princípio em cheio. Portanto, a reforma trabalhista criou, podemos assim dizer, diversas exceções ao princípio da proteção. Logo, em determinados pontos, esse princípio não mais se aplica. Ainda temos diversos questionamentos judiciais acerca da constitucionalidade de alguns pontos da reforma trabalhista, justamente porque conflitam diretamente com os princípios básicos do direito do trabalho, no caso, o princípio da proteção. Vamos ver um exemplo? De acordo com a norma mais favorável ao trabalhador, havendo duas normas aplicáveis ao caso, deve ser aplicada aquela mais benéfica ao empregado. Foi isso que estudamos. Contudo, com a reforma trabalhista, criou-se exceção expressa no que tange aos instrumentos normativos negociados, ou seja, exceção no que se refere à convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. Relembrando, convenção coletiva é uma negociação maior, que envolve o sindicato dos trabalhadores de um lado e o sindicato dos empregadores. O acordo coletivo, por sua vez, é uma negociação um pouco menor, que envolve o sindicato dos trabalhadores e algumas empresas somente. Vamos à lousa para facilitar a compreensão. Imaginem o seguinte exemplo.
Uma convenção coletiva, lembrem-se, negociação maior, envolve os dois sindicatos. Diz que os empregados de determinado setor terão direito a uma cesta básica mensal avaliada em R$ 250. Já um acordo coletivo, negociação menor, que obriga apenas algumas empresas, diz que a cesta básica para aquele mesmo setor será avaliada em R$ 150. Temos aí duas normas que, no caso, se aplicam ao mesmo grupo de trabalhadores. Pergunto aos senhores, qual norma aplicar? De acordo com o princípio da norma mais favorável, devemos aplicar a melhor regra para o trabalhador, a regra da convenção coletiva, que fala das 250 pila, dos 250 reais. Porém, a reforma trabalhista, adotando o critério da especificidade, passou a dizer que, havendo conflito entre acordo e convenção coletiva, deve sempre prevalecer o acordo coletivo. Vejam o que diz o artigo 620 da CLT, introduzido pela reforma trabalhista. Lousa. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Esse artigo simplesmente coloca em xeque a ideia de condição mais benéfica para o trabalhador. Cria uma verdadeira exceção a esse subprincípio. Ok? Pois bem, senhores, por hoje é isso. Dúvidas, como sempre, devem ser direcionadas ao nosso fórum de discussão. Obrigado pela atenção e eu aguardo os senhores na nossa próxima videoaula.